Shalom, Adonai, povo de Deus, povo que vai viver a vitória do Senhor. Nós estamos iniciando o nosso primeiro dia já, primeiro dia de Provérbios, o primeiro dia meditando em Provérbios e conhecendo as palavras poderosas que certamente irão transformar a nossa vida. A nossa proposta aqui é durante esses 31 dias estudar o livro de Provérbios e meditar todos os dias em cada capítulo a fim de obter preciosidades. Não vamos ler o livro de Provérbios, né? A gente pode deixar aqui a referência dele, Provérbios capítulo 1, que nós vamos estar falando, mas vamos pegar algo que seja de suma importância para aplicar na nossa vida diária. Pois, de fato, o livro de Provérbios ele foi escrito para que pudéssemos colocar ele em prática. Olha só o que diz o primeiro versículo. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Que coisa preciosa e poderosa já podemos tirar acerca desse primeiro versículo. Fala de que é um provérbio de Salomão. Salomão, sim, conhecido em toda a história da Bíblia e do seu mundo atual como o homem mais sábio do seu tempo. Então, quando ele fala aqui esse provérbio de Salomão, fala assim da sabedoria de Salomão. Esse livro ele se enquadra nos livros que nós podemos chamar de leitura de sabedoria. Leitura de sabedoria. A leitura de sabedoria, ou seja, é a leitura que debate perguntas mais difíceis da vida e procura exatamente compreender os problemas existenciais do ponto de vista de Deus. Então, todas as questões da vida nós podemos encontrar neste livro aqui, na visão de Deus, a visão de Deus. Interessante que no livro de Reis diz que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Aqui nós encontramos alguns provérbios, não todos, mas podemos tirar a conclusão que os que estão contidos aqui no livro de Provérbios, de fato, são inspiração divina, né? Sabedoria divina. Um livro que foi feito exatamente para termos essa sabedoria. Sabedoria, claro, que é diferente de conhecimento. Sabedoria, podemos dizer que é aplicar o conhecimento o qual nós possuímos. Você vai se encher de conhecimento ao ler os pontos de vista de Deus, buscar, conhecer o caminho correto, a ação correta. Mas a sabedoria vem para aplicarmos isso. Mais de 125 vezes no livro de Provérbios se fala de sábio ou sabedoria. Então, esse destaque aí que o livro traz nos faz compreender que sim, esse assunto é um assunto muito importante. Não é de provérbios humanos, de experiências humanas, né? Os provérbios humanos, podemos assim dizer, ele se baseia nas experiências do homem. Por exemplo, quem anda com porcos, farelo come, são adágios já populares. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, não adianta chorar pelo leite derramado, pau que nasce torto, morre torto, ele não se endireita. Mas podemos ver que nem todos os provérbios, né, de fato, correspondem ao princípio de Deus. Esse último mesmo, eu creio que existe o carpinteiro de Nazaré,
que ele desentorta tudo que é torto, ou seja, alguém que nasceu errado, vive uma vida errada, vai morrer assim. A graça de Deus é poderosa para restaurar o homem. Então, os provérbios que são experiências, né, vividas pelo homem, mas esses provérbios aqui que nós falamos são provérbios de sabedoria. E é interessante falar sobre isso porque Salomão ele escreve 3 livros. Ele escreve o livro de Cantares, ele escreve o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. O livro de Cantares ele escreve no período da sua juventude. Então você vê ali a empolgação de Salomão escrevendo o livro de Cantares. Já o livro de Eclesiastes, ele escreve no período da sua velhice, já ali um livro reflexivo acerca da vida, onde ele põe ali sempre dizendo, já vivi tantas coisas e percebi que tudo é vaidade, olha só. Porém, o livro de Provérbios ele escreve ali na sua meia-idade, onde ele já tinha passado pelo esse movimento de euforia da juventude, curiosidade da juventude, e por uma revelação divina, ele vinha aqui a escrever Provérbios de Salomão, aleluia, mais inspirados por Deus. Ele fala assim, Salomão, quanto à importância da sabedoria, e entendemos que essa sabedoria veio do próprio Deus, mas ele diz aqui, filho de Davi. Olha só, ele relembra aqui um dos assuntos muito importantes que nós precisamos compreender. Ele fala dessa conexão com a sua história. E essa conexão com a sua história, sim, ele relembra o seu pai, a conexão com a sua família, com a sua casa. Entendemos que para viver essa sabedoria de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter essa conexão também com a nossa história. A história que faz parte da nossa vida, compreender quem somos nesse sentido, mas não perder o alvo que nós temos. Aí ele traz a referência, rei de Israel. Ele olha para a sua história, entende que pessoas vieram antes dele, pessoas que construíram antes dele, mas também ele vê para o propósito ao qual está designado, ser rei de Israel. Nunca podemos perder essa consciência da nossa história, de quem nos antecedeu, mas também não podemos perder a visão do propósito sobre as nossas vidas. De fato, já essa introdução aqui nos revela quanto sábio Salomão, ou quanta sabedoria Salomão possuía. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, né? E ele fala desse juízo não como juízo como punição, mas esse juízo como a capacidade de elaborar planos sábios, de projetar, na verdade, coisas que façam entender melhor algumas coisas na vida. Esse juízo, né, que ele diz. E a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. E eu acho fantástico esse destaque aqui, quando ele relaciona a prudência. O que é prudente segundo esse conceito aqui da Bíblia? Prudência é ver a motivação por trás das coisas. Que nem tudo que se apresenta diante de nós, de fato, é. Eu recordo aqui a tentação de Jesus, onde o diabo se apresenta diante dele como um anjo de luz. Então, ter esse conhecimento e aplicar isso na nossa vida é sábio. Então, eu preciso ser prudente, segundo o livro de Provérbios, né? Então, aqui, nesse livro de Provérbios, ele vai nos ajudar a perceber as intenções por detrás das coisas. Vai nos revelar algo profundo, a fim de discernirmos, louvado seja o nome do Senhor, as intenções. Quem é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Que coisa poderosa
nós temos aqui. Então, nós percebemos aqui, até lá no versículo 15, olha só. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. E ele fala aqui que temos cuidado, olha só, com essas más companhias. Nem todo mundo que está do nosso lado, eles estão torcendo por nós. Entenda que tesouro sempre deve estar escondido. No versículo aqui seguinte, ele fala aqui, versículo 17, na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Olha só, ele fala que as aves, elas também estão ali tentando se livrar das arapucas, estão atentas, sendo prudentes, conhecendo a armadilha que se coloca ali contra a vida deles. Até os animais, até as aves. E nós precisamos buscar essa prudência também. Às vezes nós abrimos muito o nosso coração e revelamos tesouros que há dentro de nós. E que existem pessoas que usam isso para nos atingir, para nos derrubar. De fato, os nossos maiores inimigos não surgem longe de nós, mas surgem perto de nós. Então, leve essa sabedoria hoje, nesse primeiro dia. Guarde o teu coração. Seja prudente ao discernir as intenções das coisas que está por detrás. Esse é o convite à sabedoria que o capítulo 1 nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Estarmos vigilantes quanto a isso. Quando a Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, ele coloca ciladas, ele monta estratégias. E quando nós temos o nosso coração muito aberto, nós nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis nos nossos sentimentos, vulneráveis nos nossos pensamentos, vulneráveis nas nossas ações. Toma essa dica aí, essa palavra do capítulo 1, esse discernimento que Salomão traz. Olha só. Seja prudente. Seja prudente. Saiba que quando Cristo ele nos ensina a orar, ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que teu Pai que está em secreto, olha só, lhe ouvirá e lhe recompensará. Existem situações da nossa vida que não podemos compartilhar com qualquer pessoa. Existem pessoas que estão aí apenas para destruir, seu coração é amargo. E ninguém que só destrói consegue construir. Ninguém que nunca construiu terá boas referências. Então, vamos saber de quem nós podemos ouvir, de que nós podemos receber, de que nós podemos ser direcionados e blindar a nossa vida. Pega essa dica aí, em nome de Jesus. Seja prudente. Esse é o conceito de sabedoria à luz de provérbio. Sabedorias de Deus, que deu a um homem uma extrema sabedoria e ele se tornou poderoso, grande e destacou-se na sua época. O mundo inteiro conhecia a sabedoria de Salomão, desse homem que entendia perfeitamente a sua história e esse homem que tinha um olho no seu propósito, no seu objetivo, no seu alvo. Um homem que foi prudente.
E essa sabedoria aplicada à nossa vida da prudência nos torna forte. No momento que se perdemos essa prudência, nós caímos em ruína. Bem, hoje é o nosso primeiro dia e eu posso destacar isso na sua vida. Seja prudente. Olhe a circunstância, mas avalie ela. Avalie aquele que lhe traz um conselho. Avalie aquele que lhe dá uma opinião. Não abra o seu coração. Não abra os seus pensamentos. Não se deixe vulnerável diante dos seus sentimentos. Seja prudente. Prudente. Essa é a primeira dica de hoje. Amanhã nós estaremos aqui retornando, dando continuidade no segundo capítulo. Você que recebe aí de Deus, curte, compartilha, para que outras pessoas também recebam essa direção. Não esqueça também de ler o livro de Provérbios, cada capítulo, um dia. Hoje o capítulo 1, primeiro dia, amanhã capítulo 2, no segundo dia. Que Deus possa abençoar a tua vida, lhe dando sabedoria, para que você exerça isso na sua vida, sendo prudente. Deus abençoe.